pouco que nem maluco mesmo, aquele cara, o cara resolveu ser empreendedor é uma coisa, né? É geralmente esse cara, o cara que joga no gol, aquele cara que acorda às 5 da manhã, sei lá, faz triatlo, sei lá, essas coisas assim, né? Mas tem um cara que tem uma história mais maluca de todas aqui dentro, eu tenho certeza absoluta, é esse cara. Conheci outro maluco, inclusive, também depois, e resolveram montar uma franquia de precatório, né? Então, assim, eu acho que vai ser um desafio absurdo para vocês dois explicarem em um tempo super curto o que é uma franquia de precatório. Mas, assim, antes de tudo, eu queria agradecer a tua presença, Pedro, do Marcos Rosato, e explicar o seguinte, uma pequena provocação. Quando vocês falam de ter força de vontade para poder empreender, esse cara dormiu no próprio carro durante quanto tempo, Pedro? Durante 3 anos. Fala no microfone, por favor. Durante 3 anos, praticamente. Dormiu no próprio carro durante 3 anos para juntar R$1 milhão e conseguir montar o negócio dele de precatório. E depois ele conheceu um outro cara, que é o Marcos, que já tinha falido, né? Largou o emprego também, veio da ótica do emprego de uma multinacional na área de TI, Marcos, é isso? Na área de TI e vendas. Na área de TI e vendas, e que resolveu, enfim, foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, e aí os dois se conhecerem e a química foi bombástica. Então eu queria começar com essa provocação, Pedro, ou seja, que a gente explicasse quais foram as suas motivações ali naquele momento, ou seja, qual era o cenário econômico e qual era o cenário como pessoa quando você resolveu tomar essa atitude drástica, ou seja, de largar o teu próprio emprego e depois resolver com essa meta. Ou seja, eu acho que o mais legal na tua história é exatamente isso, ou seja, ter uma meta muito delimitada, né? Não limitada, delimitada, específica. E como é que foi? Como é que você atingiu esse objetivo? E aí depois queria passar para o Marcos para explicar, no momento que você conheceu ele, o que é a franquia, aproveitar esse gancho. Obrigado. Obrigado, Evandro. Obrigado a todo mundo. Bom, basicamente eu vou falar muito rápido, na realidade, de como eu acabei montando um negócio explicatório inicialmente. No meu caso foi um pouco diferente. Eu acho que eu já fui nasci um pouco picado pelo bichinho do empreendedorismo. Porque eu era pequeno, eu estava, sei lá, na 4ª série. Eu não lembro se alguém aqui lembra, mas acho que sim. Mas basicamente o Maluf fazia aqueles baita daqueles negócios que você colava, assim, Amp São Paulo, o voto Maluf, eu cortava o voto Maluf e vendia aquilo no colégio. Então isso era a 4ª série. Depois, na 5ª, 6ª, eu fazia uns pompons, que eram do estilo eu vendia também, até porque eu queria comprar as minhas coisas. Eu também montei uma mini locadora dentro do meu prédio, porque eu queria comprar fita de Master System na época, né? Já vai estar tendo a idade aí. Eu comecei com Atari, mas só tive a ideia da locadora do Master System. E alugava para todos os meus amigos as 6 fitinhas do Master System, fazendo no meu quarto uma portinha assim, coloquei um papelão. Minha mãe ficou bem feliz comigo na época, porque eu destruí a parede do lado. Mas enfim, eu ficava alugando aquelas fitas e acabava comprando novos jogos e enfim, podia jogar mais fitas diferentes. Ainda ficava trocando informação com todo mundo sobre como passar das fases e tudo mais, porque daí atraía mais gente que eu fazia isso. Mais pra frente, eu acabei começando a trabalhar com festas, então organizava vários jogos universitários e tudo mais. Então fiz habeas bichos, não sei se alguém aqui fez direito na década de 90, tinha uns jogos interessantes assim. Depois ajudei a trabalhar com festas universitárias do Juca, não sei se você provavelmente foi. Enfim, então fiz algumas coisas diferentes, só que eu era absolutamente sem foco, né? Vocês viram, eu passei por tudo e mais um pouco, e eu também trabalhava e eu precisava do dinheiro. No colegial eu consegui estudar no Peridópolis, porque eu jogava basquete, então eu tinha bolsa de estudos lá, que a Beth, que era a fundadora do colégio, me deu. Não tinha, meu pai se matou para pagar colégio no colegial, mas no primeiro ano, justo no primeiro colegial, ele perdeu o emprego. Eu ia bem no colégio, jogava basquete, a gente ganhava tudo que era campeonato. Estou gordinho agora, mas eu não era gordinho. Então, jogava até que bem. Eu joguei nos Estados Unidos também, machuquei o pé, parei de jogar, voltei para o Brasil, faculdade de Direito. E aí, durante a faculdade, desde o 2º ano, eu comecei um processo um pouco diferente, comecei a focar um pouco mais, né? Até porque eu já tinha feito perdido muito
talvez, na minha cabeça na época. E eu comecei a focar em ser um excelente estagiário, em estudar. Então, no segundo ano eu era assistente do professor de filosofia do primeiro ano, que chamava Márcio Fonseca, mas não era meu nome é Pedro Paulo Corinda Fonseca. Então, não era meu parente, mas era um professor que eu adorava. E fui seguindo daí para frente. Tinha aula de latim aos sábados, eu era o único cara lá de sábado, depois da balada, lá na faculdade. E, enfim, o tempo foi passando, eu era um excelente estagiário, consegui arrumar um emprego legal e fiquei 3 meses nesse emprego. Nesse meio tempo, eu estava dando aula já em um monte de lugar para complementar a renda e tudo mais. Mas eu arrumei um emprego bem legal logo que eu me formei. E fiquei 3 meses lá porque eu conheci um negócio que eu falei, é isso. E é isso que eu vou me matar e é isso que eu vou fazer. E quando eu finalmente descobri que era isso, eu até lembrei, sempre gostei bastante de filosofia, eu até lembrei um negócio que eu tenho quase certeza que foi o Sócrates que passou por isso, tá? 400 anos antes de Cristo. Um aluno dele virou para ele e falou assim, professor, eu queria um mestre, né? Eu queria muito ter conhecimento. Aí ele perguntou, você quer ter conhecimento? Ele falou, eu quero ter conhecimento. Aí o Sócrates falou, se aproxima desse lago aqui e olha para ele, o que você vê? Aí eu vejo um reflexo meio turvo. Aí o Sócrates pega a cabeça do cara e enfia dentro da água assim, e segura. O cara começa a se contorcer, daqui a pouco o Sócrates tira e o que o senhor fez? Aí ele falou, você vai ter conhecimento a partir do momento que você tiver, com todas as suas energias, você quiser ter tanto conhecimento quanto você queria respirar. E aí foi mais ou menos daí que eu acho que eu realmente foquei e falei, puta, isso eu quero para mim. E foi justamente quando eu vi do outro lado ainda do balcão o que era o precatório. O que era o precatório? Um direito, uma pessoa, um funcionário público, um aposentado, ou qualquer pessoa eventualmente que teve uma terra desapropriada, etc., acaba ganhando depois de 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, sem brincadeira, tem ações de 100 anos no Brasil, você ganha esse direito e você ainda tem que esperar mais pelo menos 18 meses, mas normalmente mais 10, 20, 30 anos para poder receber efetivamente o pagamento dessa ação judicial. E o que eu pensei? Falei, bom, eu acho que isso aqui faz sentido, né? Eu sempre fui de estudar bastante, como eu falei, eu dei aula, e eu falei, bom, eu acho que faz muito sentido no mercado internacional comprar alguns precatórios aqui, porque esses caras podem esperar 30 anos tranquilamente, né, pelo dinheiro. Para eles é uma excelente oportunidade de negócio, porque eu sabia muito bem que, por exemplo, na Suíça você perdia 1% ao ano se você deixasse o dinheiro investido. Hoje em dia tem vários países do mundo que está acontecendo isso, mas antigamente era uma coisa nova, né, na verdade. Então, não era tão visível assim no cenário brasileiro essa questão. E aí eu comecei efetivamente a correr atrás de fazer negócios, ainda inicialmente intermediando, e perdi várias oportunidades porque era difícil, você não tinha nem a autorização do dono para vender, nem a autorização do investidor para comprar. Foi daí que eu acabei, já estava há algum tempo assim, sem ganhar dinheiro, tentando fazer esses negócios funcionarem, e eu peguei o dinheiro que eu tinha, raspei a conta dos meus pais também, e basicamente consegui comprar a minha primeira operação de precatório. Com o dinheiro da primeira operação que eu parcelei em 5 vezes, eu comprei outros precatórios, ia pagando por mês do cara da primeira operação e gerando outras operações durante cada mensalidade que eu tinha que pagar do primeiro precatório que eu comprei. Enfim, a coisa, eu falei, isso vai dar certo realmente, né? Eu vou continuar focado nesse negócio e vou fazer isso crescer. E basicamente eu ainda advogava para um único cliente, que é o Centro de Transições Nordestinas, não sei se vocês conhecem, e eu dormia no carro de segunda a sexta, porque não dava tempo de correr atrás de fazer negócio e de ter que, enfim, fazer todas as petições que eu fazia, de trabalhar, de advogar para o Centro de Transições Nordestinas
e de voltar para casa, porque eu morava em Santo Amaro, um pouco longe, além do que o custo da gasolina é um absurdo, e eu fui juntando dinheiro logo de cara, fazendo várias intermediações, o que era uma coisa extremamente cansativa psicologicamente falando, porque você imagina assim, você pega todo o seu dinheiro, R$100 mil, você tem um único negócio, e aí você fica esperando que se você não vender aquilo lá, no mês seguinte você tem que pagar o outro cara lá, que você tem que ter mais 50 mil na conta, e o outro cara não vai aceitar o precatório no pagamento. Então, no início foi um pouco tenso, e infelizmente eu tive que fazer essa tensão ficar assim por uns 10 anos até eu ter um pouco mais de volume de dinheiro para conseguir montar uma operação mais estruturada. Efetivamente, foi quando eu acabei conhecendo o Marcos, e, enfim, aí eu acho que ele pode dizer quando ele pôs ordem na casa e efetivamente a gente começou a gerar um volume de operações mais relevante. Deixa eu só interceder. Marcos, eu queria que você explicasse de onde veio a ideia da franquia, ou seja, o contexto da globalização, ou seja, da contextualização relacionada ao problema que vocês tinham, ou seja, qual foi o problema que originou a ideia de multiplicar esse conhecimento e essa história de vocês? Não, muito bacana. Na verdade, assim, só para ilustrar bem o Pedro, a nossa humildade, a gente estava em Goiânia nesse final de semana, minha namorada, a inteligência feminina é fantástica, ela tem uma analogia perfeita. A gente estava vendo um seriado e tinha um mágico e um assistente do mágico. Ela falou, poxa, você é o Pedro. Eu falei, como assim você é o Pedro? O Pedro é o mágico, ele está 40 anos na frente, ele é o visionário, ele começa dando as ideias, ele começa montando as operações na cabeça dele. E o assistente ia lá costurando todo mundo, treinando pombo, botando a pessoa na plateia organizada. O mágico teve uma outra ideia, vamos fazer. O assistente vai lá, treina 10 pombos, montando a operação. A analogia é essa, é perfeita, achei fantástico dela. Mas é muito bacana. Bom, só ela que podia falar isso para você, né? Eu tive que concordar com ela. Pois é, fantástico. Bom, resumindo, a minha história é um pouco diferente, em dois minutos eu mato. Fui criado pela minha família para estudar, frequentar os melhores colégios, entrar numa baita multinacional, subir a escala profissional e ser o presidente da empresa. Cheguei em nível de diretoria, eu olhava a planta toda, os meus pares falando, poxa vida, quem vai ser o próximo vice-presidente? Eu pensando, porra, como que eu vou ser o dono dessa empresa? Né? Aí eu falei, é hora de largar. Abandonei tudo, tinha outros 3 sócios, começamos a empreender, construir casas populares na época, sucesso, continuamos a construir casas populares até que uma sociedade que iniciou o Cerrado, culminou por briga societária, baita aprendizado, enterrei uma fortuninha ali, faz parte, todo que empreendedor que não quebrou. E retomando, construí uma outra empresa, vendi, levantei um dinheiro razoável e entrei em depressão no dia seguinte, não estava preparado. Aí que eu conheci o Pedro, já se conhecia há um tempo atrás, num evento familiar. A gente tem um amigo em comum, desde a infância praticamente, e comecei a entender o que era o precatório na época. Cheguei na empresa, o Pedro girava trocentas operações por ele, já tinha um volume de faturamento razoável, mas não tinha uma cara estruturada, de empresa ainda. E eu tive muita sorte, na verdade, porque quem é empresário aqui, quem é empreendedor sabe, pouca gente abre as portas na empresa e dá praticamente a chave de uma operação num departamento e fala, olha, vai lá, toca o barco, confio em você. Então acho que é uma cumplicidade muito bacana entre a gente. Você me vê de terninho aqui, mas é porque a gente lida com investidores altamente qualificados e a gente lida com a base da pirâmide. Então tem dia que eu estou de terno, tem dia que eu estou de polo e jeans bem surrado. Então a gente tem que lidar com todo tipo de perfil. O nosso business qual que é? A gente compra e vende créditos, os precatórios. Então mudou muito. A gente estruturou operações, a gente criou um andar, estamos indo para o 5º andar agora também, um desafio de dobrar a operação. Nos últimos 3 anos, uma loucura praticamente. Crescemos demais, o Pedro, através de seus contatos e pessoas parceiras, captaram inúmeros investidores, a gente fornece para bastante gente, bastante fundos de investimento. Um desafio constante. Então, eu acho que não tem muito segredo. A relação, transpiração, a gente brinca entre a gente que o dinheiro é consequência, graças a Deus somos bem-sucedidos, mas
O legado é o que importa. O legado é o que importa. Então, a gente, o 10º andar lá, 1 ano e meio atrás, tinha nada. Você vê hoje uma população de gente, a gente sendo responsável, uma decisão errada muda muita coisa, muda a vida de bastante gente que depende, que trabalha conosco, que acredita no projeto, que acredita na gente. Então é uma responsabilidade muito grande. A franquia surgiu como uma estratégia de negócio, porque a gente tem bastante dinheiro parado nos fundos de investimentos, muito investidor querendo esse nicho de investimento, que é um mercado de alto risco. A contrapartida tem uma rentabilidade considerável e faltava braço, literalmente para a gente. Custo operacional de montar a equipe em cada canto do Brasil ia para a lua. Então a gente decidiu expandir pelo modelo de franquia, que fazia todo sentido no ano passado. Bem, na verdade, a gente teve a ideia mesmo na virada do ano, né? Um falou, pô, parabéns, feliz ano novo e tal, vamos montar a franquia? E aí a gente começou, todo empreendedor tem que ter um pouco de maluquice, rodando as operações diárias, que não é fácil, e mesmo assim, começando com uma outra empresa de franquia, a gente está com uma capilaridade muito bacana, muita gente interessada, a gente não ganha em taxa de franquia, a gente ganha em negócios originados pelo franqueado, então isso é muito importante, a nossa seleção é muito rígida, a gente quer botar para dentro, desculpa, vocês estão ouvindo? Falando bem baixo, desculpa. A gente quer botar para dentro realmente quem vai agregar negócio, quem tem a ver com o perfil, quem tem determinação, quem tem o sangue no olho, quem vai gerar negócio efetivamente para a empresa. Um franqueado que está lá encostado, não gerando nada, é custo para a empresa, manutenção, ele começa a não gerar negócio, ele começa a falar mal da empresa, cria um burburinho na rede e aí começa a descambar. Então, literalmente. A gente iniciou no início do ano, atualmente são 12 franqueados, já fomentando bastante negócio, cada um uma localidade estratégica. A gente tem a ambição de chegar com 50 franqueados, uma tacada só essas 2 semanas, uma loucura. Então, provavelmente a gente vai ter que rever um pouco esse número, um pouco a mais do que 50. E a ambição é grande, então não tem muito segredo, na verdade. Ontem à noite a gente estava em Goiânia, hoje de manhã reunião cedo, relação, transpiração. A gente gosta muito do que faz, então às vezes você dá murro em ponta de faca. Uma coisa importante, quem visita o nosso escritório vê o negócio funcionando bem atualmente. A gente não tem a ambição de acertar toda vez, então a gente testou vários modelos, a gente adequa, está funcionando uma coisa, maravilha, não está funcionando. Todo mundo tem a humildade de chegar e falar assim, temos que rever, o negócio não está rodando, vamos tentar outros modelos, outras maneiras de fazer, mas sempre tendo lá na frente, o que você quer ser realmente, onde você quer estar. A gente chegou aqui, a gente brinca do logotipo do Itaú. Internamente para o nosso negócio, em determinado momento faz todo sentido a gente criar um volume, criar um corpo e começar a ser enxergado pelo Itaú, uma possível empresa para aquisição. Então, é isso que eu tenho a passar para vocês. Eu acho que é um nicho muito particular, ninguém tem a opção aqui de explicar o que é um precatório, mas eu acho que é isso que fica, na verdade, é isso que fica. Agradeço a todos vocês.